Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington, sou professor de vocês de História do Brasil República. Começando a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, é importante dizer, vocês terão mais de um professor de História, vocês terão alguns professores. Então, o curso de História está dividido em História Geral e História do Brasil. Em História do Brasil também vocês terão dois professores, um professor responsável pela parte de História do Brasil Colonial e Império, e eu que sou responsável pela parte de História do Brasil República. Meu contato, pessoal, está na tela, meu e-mail. Já digo para vocês qualquer tipo de dúvida, não só em relação à aula, mas qualquer outra coisa que eu puder ajudar. Eu estou à disposição, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, ok? Bom, pessoal, antes de a gente começar a falar do nosso assunto do dia, da nossa primeira aula, acho que algumas coisas são importantes. Principalmente para quem está começando agora a estudar, vai prestar pela primeira vez o vestibular e está um pouco perdido, porque são muitas matérias, é muita coisa para estudar. Então, como se programar, como se planejar, né? Então, assim, uma coisa que eu preciso falar para vocês, pessoal, vocês precisam de um planejamento e vocês precisam ser organizados, ok? Não adianta vocês apenas assistirem as videoaulas, não vai ser suficiente, é importante, é claro, é por isso que nós estamos fazendo essas videoaulas, por isso que nós temos o material de apoio para vocês lerem, mas não é suficiente vocês apenas assistirem às aulas. Então, assistir às aulas, ter um planejamento, ser organizado, então fazer lá um cronograma de estudo, quais matérias vocês vão estudar por dia, é extremamente importante, né? Assistir às aulas, mas também ler o material de apoio e principalmente resolver exercícios. Tá? Resolver exercícios não só na história, mas em todas as matérias é extremamente importante. Pessoal, não caiam nesse erro que eu já cometi e que muitos já cometeram, né? E falo aí com propriedade. Ler, só ver a teoria e não colocar na prática não é uma boa ideia. Não façam isso, ok? Testem o seu conhecimento, façam exercícios, resolvam provas de anos anteriores. Extremamente fácil vocês encontrarem, por exemplo, provas do Enem na internet. Só colocar no Google aí, Enem, edições anteriores, vocês vão achar diversos sites. Deem preferência para provas que já estejam resolvidas, que possuem a resolução comentada, né? Porque se vocês fizerem a questão e não entenderem, há um comentário feito por um professor que corrigiu aquela prova, ok? Façam também simulados, resolvam provas de anos anteriores, como eu já disse, porque é importante, né? Uma prova de vestibular são duas coisas que vai te testar, né? O seu conhecimento e a sua concentração e preparo. Porque, por exemplo, o Enem, para vocês terem uma ideia, são mais de 5 horas de prova. São diversas matérias, então é desgastante. Vocês precisam se preparar também nesse sentido, né? Conseguir controlar o tempo e se preparar também fisicamente para essa prova. Fazer um vestibular não é simples, mas totalmente possível, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, como fazer um planejamento, um cronograma de estudo, podem entrar em contato comigo também, que eu posso auxiliá-los. Não só eu, como qualquer outro professor da região ANSIPO, ok? Bom, pessoal, nossa primeira aula, então, aula inaugural de Brasil República. Então, por onde começamos? Bom, pessoal, começamos pelo fato que dá início ao Brasil República, que é a proclamação da República, ok? Mas antes de nós entrarmos, de fato, na proclamação da República, no que aconteceu, é importante que vocês tenham em mente algumas diferenças, né? Porque é determinante para a nossa aula que vocês tenham isso. Muitos de vocês já sabem, imagino eu, mas é importante a gente deixar claro. Então, qual que é a diferença de uma monarquia e de uma república, pessoal? A proclamação da República instaurou no Brasil a República. O que o Brasil era antes de ser uma república? Era uma monarquia. E qual que é a diferença entre uma monarquia e uma república? Então vamos para algumas. Bom, na monarquia, o chefe de Estado ele é o rei ou o imperador. Numa república, o chefe de Estado é o presidente da república.
Na monarquia, pessoal, o poder ele é hereditário, então ele passa de pai para filho, né? Os reis, os imperadores, eles não são eleitos, não há eleição para eleger tanto o rei quanto o imperador. Já numa república, sim, há eleições, né? Os governantes são eleitos por meio de eleições. O presidente da república é eleito por meio de uma eleição. E na monarquia, o poder ele é vitalício, então, enfim, ele dura para o resto da vida. Um rei, um imperador, só sai do poder quando ele abdica ou quando ele morre. Numa república, os mandatos possuem um tempo determinado. Os governantes eleitos possuem um tempo determinado para permanecerem no poder. Então, essas são as principais diferenças entre uma monarquia e uma república. Okay? E agora a gente entra, então, para a nossa aula sobre proclamação da república. Na tela, pessoal, as duas bandeiras do Brasil, a nossa bandeira atual à direita e a bandeira do Império, do primeiro reinado, que era a nossa antiga bandeira. Né? Só para vocês, por curiosidade, para vocês saberem que a nossa bandeira nem sempre foi assim. Né? Essa bandeira atual, ela passa a ser usada a partir da proclamação da República, ok? Bom, pessoal, proclamação da República, 15 de novembro. Bom, 15 de novembro é um feriado, né, pessoal? E eu espero que vocês saibam que esse feriado é o feriado da proclamação da República. A proclamação da República, então, aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Mas muito mais importante do que a data que ela ocorreu, pessoal, é importante a gente saber o porquê que ela ocorreu, como ela ocorreu e quais foram as consequências. Isso que vai ser importante para o vestibular. Né? O vestibular nunca vai pedir qual é a data do evento, mas sim algumas características do porquê aconteceu, como aconteceu e quais foram as consequências. Eu espero que até o final dessa aula essas questões tenham uma resposta e fique bem claro para vocês. Bom, pessoal, a passagem da República ou da monarquia para a República, a proclamação da República, isso anotem, porque é extremamente importante e eu vou repetir algumas vezes durante a aula. A passagem do segundo reinado para a República não acontece de uma hora para outra. O Brasil não deixa de ser uma monarquia de uma hora para outra. São diversos fatores que ocorreram ao longo de um determinado tempo, que levaram ao desgaste da monarquia e, consecutivamente, ao seu fim. Então, anotem, porque isso é importante. A passagem da monarquia para a república foi ocasionado por diversos fatores ocorridos a partir, sobretudo, de 1870, que levaram ao desgaste da monarquia e ao seu fim. Então, não é de uma hora para outra que acontece a passagem da monarquia para a república. É um processo de médio prazo. Foram algumas décadas de acontecimentos e de desgastes. E são esses acontecimentos que nós vamos estudar hoje. É a partir desses acontecimentos que nós vamos entender como que se deu, então, a passagem da monarquia para a república. Esse foi o nosso segundo e último imperador, pessoal, aí na tela que vocês podem ver, o Dom Pedro II. Quando a república ela é proclamada, era ele o nosso imperador, né? Segundo e último imperador. O primeiro imperador que nós tivemos foi o pai dele, né, o Dom Pedro I, como vocês devem saber, e ele foi o segundo e último. Bom, pessoal, então vamos ao primeiro fator que gerou um desgaste da monarquia e que foi importante para o seu fim. A questão da escravidão no Brasil, vocês vão estudar muito bem isso em História do Brasil Colonial, a gente passa por alguns pontos só para vocês entenderem isso. O Brasil foi um dos últimos países no mundo a abolir a escravidão. Isso aconteceu apenas em 1888 com a sanção da Lei Áurea, né, pela princesa Isabel. A princesa Isabel é essa daí que vocês estão vendo na foto, né, pessoal? Ela era filha do Dom Pedro II e foi ela que sancionou a Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil. Bom, a Lei Áurea ela foi a lei que de fato pôs fim à escravidão, mas outras leis vieram antes. Essas leis que não colocaram fim à escravidão
mas que elas sinalizaram que a escravidão estava chegando ao fim. O Brasil ele começou, a partir do começo do século XIX, pessoal, a sofrer uma forte pressão internacional, sobretudo da Inglaterra, para acabar com a escravidão. Só que isso não aconteceu de uma hora para outra também, né? A escravidão demorou décadas para chegar ao seu fim. E essas leis que, enfim, sinalizavam o fim da escravidão, que iam acrescentando coisas, né, à escravidão e que sinalizavam o seu fim, como, por exemplo, a Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Sexagenários, de 1885, né, como eu já disse, era uma sinalização que, aos poucos, a escravidão passava a ser insustentável, que ela caminhava para o seu fim, né? Mas, de fato, ela chega ao fim mesmo apenas em 1888. Além da forte pressão externa, pessoal, havia uma pressão interna, que era o movimento abolicionista. O movimento abolicionista teve um papel muito importante para o fim da escravidão. Alguns nomes importantes, como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Luiz Gama e André Rebouças. Vocês podem ver na tela aí, da esquerda para a direita, Joaquim Nabuco, André Rebouças e José do Patrocínio, alguns dos principais nomes, né, do movimento abolicionista. Também teve um papel muito importante para o final da escravidão. Esse movimento ele começa a ganhar força, né, sobretudo a partir de 1870. Outro autor importante também, que ajudava a propagar os ideais, as ideias do movimento abolicionista, foi justamente o jornal O Abolicionista, né? Talvez o jornal mais importante da época em relação à divulgação dos movimentos do movimento abolicionista, né? do movimento abolicionista que pregava o fim da escravidão. Mas falando então, pessoal, de escravidão, de movimento abolicionista, né, de final da escravidão, a pergunta é, a nossa aula de proclamação da República, o que o final da escravidão tem a ver com a proclamação da República, com o fim da monarquia? Eu falei para vocês, e repito, disse que iria repetir isso diversas vezes durante a aula, e vou, né, que o final da monarquia ela é ocasionada por diversos fatores que desgastaram o regime monárquico até que o seu fim fosse inevitável. Um dos fatores foi justamente o final da escravidão. E por que o final da escravidão ocasionou um desgaste para a monarquia, pessoal? Os grandes fazendeiros de café, sobretudo de café, eram os proprietários de escravos. Eles eram os grandes proprietários de escravos. E esses fazendeiros eram a base social de apoio da monarquia. Eles apoiavam a monarquia, eles apoiavam o imperador. Quando a escravidão chega ao fim, esses fazendeiros, pessoal, se sentem prejudicados, porque os escravos eram propriedades, né? Custaram dinheiro. Com o fim da escravidão, eles perdem essa propriedade e se sentem extremamente prejudicados. Por isso, eles deixam de apoiar a monarquia. Esse desgaste entre os grandes fazendeiros com a monarquia ocorre por causa do fim da escravidão. Tanto é que um grupo de fazendeiros que então apoiavam a monarquia passam a ser conhecidos como republicanos de 14 de maio. A escravidão foi proclamada no dia 13 de maio de 1889, e esse termo republicanos de 14 de maio é o dia seguinte à abolição da escravidão, justamente sinalizando, né, que a partir do dia seguinte ao final da escravidão, eles passam a ser republicanos, né? Republicanos, pessoas favoráveis à república. Então essa base de apoio da monarquia, que a monarquia tinha, que eram esses grandes fazendeiros proprietários de escravos, a monarquia perde, né? Perde o seu grande e talvez principal apoio. Muitos autores falam que o imperador Dom Pedro II, particularmente, era contra a escravidão. Mas, pelo fato dos grandes fazendeiros, né, serem seus principais apoiadores, a escravidão no Brasil demorou tanto para ser abolida, né? É um dos fatores aí que explicam o porquê, né, da demora
o porquê do Brasil ter sido um dos últimos países no mundo a abolir a escravidão. Mas esse fim chega, por mais tardio que fosse, chegou. E a escravidão chega ao fim, e quando ela chega ao fim, isso vai causar um grande desgaste entre a monarquia e esses fazendeiros que deixam de apoiar o imperador e o regime monárquico. É bom salientar, né, pessoal, que a escravidão chega ao fim em 1888, em 13 de maio, mas as consequências da escravidão não. Né? As consequências da escravidão elas são vistas até hoje. Como eu disse para vocês, isso é muito melhor abordado no curso de História do Brasil Colônia, mas é importante a gente salientar. Na verdade, após a abolição da escravidão, a população negra ela é simplesmente excluída da sociedade. Né? Essa demora para o fim da escravidão foi ocasionada, entre outros motivos, né, para dar tempo para os grandes fazendeiros se prepararem. Né? Porque, bom, se eram os escravos que produziam, que ajudavam, né, que produziam as coisas na fazenda, né, que colhia, que plantava, quem que ia fazer esse trabalho? Foi aí então que surge a ideia de trazer imigrantes de outros países, né? Pessoas de outros países, ou seja, imigrantes. E os grandes fazendeiros tiveram esse tempo, né? Porque o fim da escravidão, como eu já disse, não foi de uma hora para outra. Foi aos poucos. Algumas coisas foram sinalizando que a escravidão ia chegar ao seu fim e eles tiveram tempo suficiente, enfim, para arrumar uma solução para a questão da mão de obra, né? E essa questão, e essa resolução foi justamente a mão de obra imigrante, né? Pessoas que passaram a vir de outros países para substituir a mão de obra escrava. Mas a grande questão também é o que aconteceu depois com esses escravos. Bom, eles deixam de ser escravos, e aí? Né? Qual que é o papel deles na sociedade? Onde eles vão parar? Né? Porque eles precisam sobreviver. Né? E a partir daí, com o fim da escravidão, acontece ou deixa de acontecer coisas que vai fazer com que essa população fique marginalizada e os efeitos dessa exclusão a gente sente até hoje. Né? Algumas pessoas que não enxergam a questão do racismo no nosso país atualmente, há uma questão também em relação às cotas, né, raciais no vestibular, né? Muitas pessoas colocam contra a cota, mas por que cota? Elas não entendem porque elas desconhecem um pouco da nossa história. Né? Uma das coisas importantes de estudar a história do nosso país é justamente compreender algumas coisas. E se a gente olha só hoje em dia, né, para o nosso umbigo, para a nossa bolha, para o mundo no qual nós vivemos, talvez algumas coisas não façam sentido. Né? Mas se a gente estudar um pouco a nossa história, a gente vai entender o porquê que nós somos ainda um país extremamente racista, intolerante, e o porquê ações afirmativas como cotas, por exemplo, entre outras coisas, são importantes, são essenciais para diminuir essa igualdade. Né? Porque o nosso país deixou de fazer coisas que deveriam ter sido feitas há mais de 100 anos. Então, se nós não fizemos lá atrás, a gente precisa fazer agora. Fechamos o parênteses para falar da escravidão, e aí então a gente encerra o primeiro fator, pessoal, que levou ao desgaste, que contribuiu para o desgaste da monarquia. Então, anotem isso e gravem isso. Né? O final da escravidão ocasionou um atrito, um desgaste entre a monarquia, o imperador, e os grandes fazendeiros que antes o apoiavam, né? Antes apoiavam a monarquia e o imperador, e após o fim da escravidão deixam de apoiá-lo. Okay? Outro fator que também é importante saber, é a questão do próprio movimento republicano, né? O republicanismo. E o que foi esse republicanismo? O que era o movimento republicano? O movimento republicano nada mais era do que um movimento a favor da república, né? Que defendia a república, o final da monarquia e o estabelecimento da república no Brasil. Alguns nomes importantes, pessoal, como Quintino Bocaiúva, Silva Jardim. Havia aí uma divisão interna, né? Isso não é tão importante para vocês saberem, porque dificilmente isso cai em vestibular, mas apenas por curiosidade. Né? Esse movimento republicano ele não era único, né? Ele tinha as suas divisões, as suas diferenças, como por exemplo os republicanos evolucionistas, liderados pelo Quintino Bocaiúva, que defendiam uma transição pacífica
da monarquia para a república. Mas havia um outro grupo, um grupo mais radical, que eram os republicanos revolucionários, que acreditavam que apenas uma ação revolucionária seria capaz de derrubar a monarquia. Né? Bom, então esse movimento republicano também teve um papel importante, né, ativo na sociedade, e que começa a fazer cada vez mais críticas à monarquia, assim como o movimento abolicionista teve o seu jornal, que a gente já viu, o jornal O Abolicionista, que ajudava a propagar as ideias abolicionistas. O movimento republicano também teve o seu jornal, o jornal A República, que ajudou a propagar as suas ideias, enfim, a favor do fim da monarquia e a favor do estabelecimento da república no Brasil. Esse jornal, vocês estão vendo na tela, uma das capas do jornal República, também foi extremamente importante, né, para a veiculação desses ideais republicanos. Como eu já disse, críticas passam a ser feitas ao imperador e à monarquia, críticas cada vez mais intensas. Uma outra coisa também extremamente comum nesse período veiculado também de diversas formas eram as charges, tirando sarro da monarquia, tirando sarro do próprio imperador, como vocês podem ver na tela aí, uma charge de Dom Pedro II. Então essas sátiras também eram feitas e ficavam cada vez mais fortes como um meio de confrontação em relação à monarquia. Então vimos já dois fatores, pessoal, o fim da escravidão e o movimento republicano. Um terceiro, também importante vocês saberem, atritos entre a monarquia e a igreja. Bom, durante o período monárquico, né, pessoal, durante o período em que o Brasil foi uma monarquia, nós tínhamos uma religião oficial, que era o catolicismo. Hoje, o Brasil não tem uma religião oficial. O Brasil é um Estado laico. Ser um Estado laico significa que o Estado não possui uma religião oficial. Mas naquele momento não. Naquele momento o Brasil era um país cuja religião oficial era a religião católica. Então havia um forte relacionamento entre Estado e Igreja. E quando falo Igreja, é a Igreja Católica. Aqui no Brasil, a gente seguia o regime do padroado. O regime do padroado era os membros da Igreja eram financiados e mantidos com o dinheiro do Estado, com o dinheiro do Império. Então era esse regime do padroado, ou seja, membros da Igreja Católica eram mantidos, sustentados com o dinheiro público, com o dinheiro do Império. Mas o que aconteceu que acabou gerando esse atrito entre a monarquia e a Igreja? Bom, em um determinado momento, o pessoal da Igreja Católica, o Vaticano, ela proibiu que maçons fizessem parte da Igreja, fizessem parte das ordens religiosas. Eu não vou entrar no detalhe do que são os maçons, pessoal, porque isso daria uma aula inteira e a nossa aula ficaria muito longa. Se vocês tiverem curiosidade, querem saber um pouco mais sobre os maçons, só dar uma Google, só ver no Google, colocar em maçons, que vocês vão ter informações sobre quem são os maçons que existem até hoje. Tá? Mas o importante de vocês saberem é a Igreja Católica proíbe a participação de maçons nas ordens religiosas, e aí gera um problema, porque parte dos membros da Igreja aqui do Brasil e parte dos membros do governo, eles eram membros maçons, eles faziam parte da maçonaria. E isso gera um atrito entre a Igreja e a monarquia. Mas mesmo assim, o bispo de Olinda, o Dom Vital, ele segue as orientações do Vaticano, da Igreja Católica, e proíbe a presença de maçons nas ordens religiosas. O governo não concorda com isso, acaba prendendo o Dom Vital, o bispo de Olinda, e isso gera um grande impasse. No final, chega-se a um acordo, enfim, a Igreja Católica suspende essa proibição, o Dom Vital ele é liberado, chega-se a um acordo, mas o desgaste está feito, não tem como voltar atrás, pessoal. Então, esse desgaste entre Igreja e Estado ele aconteceu. E o porquê que isso é importante? Eu já falei para vocês, a Igreja Católica era a religião oficial do Estado.
Então, boa parte da população era católica. A partir do momento que a monarquia entra em confronto com a Igreja, entra em confronto com a Igreja Católica, ela acaba entrando em confronto também com seus fiéis, né? E isso gera um desconforto, gera um desgaste da imagem da monarquia junto à sociedade civil católica, né, que era a maior parte da população. Então, mais um fator que leva ao desgaste da monarquia. Então, como eu disse para vocês no começo da aula, pessoal, foram diversos fatores que foram acontecendo ao longo do tempo, que foram desgastando cada vez mais. O fim da escravidão, como a gente já viu, e a perda de apoio da monarquia dos grandes fazendeiros, né? O movimento republicano que ganha força, que fica cada vez mais forte, que critica cada vez mais a monarquia. Depois, o atrito da monarquia com a igreja, enfim, e que acaba levando a um desgaste também com parte da população brasileira que era católica. Então, vários fatores vão acontecendo ao longo do tempo. E talvez, pessoal, é difícil dizer qual é o mais importante. Em história isso é muito complicado. A qual foi o fator mais importante? Cada fator teve o seu papel. Mas o que a gente pode dizer que o fator determinante é esse que a gente vai ver agora, que é a questão militar. Já vimos 3 fatores e vamos para o 4º e último. Não foram só esses a gente pode julgar como os principais, e desses principais, o determinante é a questão militar. Bom, pessoal, durante o primeiro reinado do Dom Pedro I, as Forças Armadas, o Exército, né, os militares tiveram participação muito ativa. Eles fizeram parte de forma muito ativa e presente do governo Dom Pedro I. Isso com o tempo vai mudando, né? As questões próprias até do Exército, as más condições de trabalho, a baixa remuneração, a lentidão nas promoções, problemas com a carreira militar, passou a fazer com que o Exército deixasse de ser atraente para a elite, né? Antes disso, boa parte dos cargos do Exército era ocupado por membros da elite, né? Por pessoas compostas por pessoas importantes, que tinham relação com o governo. Com essas más condições de trabalho, com o sucateamento, digamos assim, das condições de trabalho, as baixas remunerações, a elite ela vai se distanciando do Exército, né? E há uma mudança na base social. As pessoas de classes mais baixas passam a fazer parte do Exército, já que a elite não quer fazer parte porque não é legal, enfim, ter baixa remuneração, ter baixas condições de vida, não é para a gente, né? Não era para eles, não era para a elite, mas alguém tinha que ocupar esse espaço. E esse espaço passa a ser ocupado por classes mais baixas, né? E isso faz com que haja uma mudança na composição social do Exército. Classes sociais passam a fazer parte do Exército. Só que essas classes populares, pessoal, elas não tinham uma relação próxima com o governo, com a monarquia, né? Diferentemente da elite, né? Então, assim, há uma diferença, né? A elite, sim, tinha relações com a monarquia, era também base de apoio em boa parte da monarquia. Só que essas classes populares não, elas não fazem parte do governo, elas não têm uma relação próxima à monarquia, né? E isso vai ser um problema, né? Elas não têm essa relação com a monarquia, se nós não temos uma relação próxima com a monarquia, não tem por que a gente apoiar vocês, né? Não tem por que a gente ser favorável a vocês, né? E isso passa a ser principalmente importante com a Guerra do Paraguai, que também vocês vão ver na aula de Brasil Colônia, pessoal. A Guerra do Paraguai foi a guerra que colocou em lados opostos, de um lado o Paraguai, do outro lado Brasil, Uruguai e Argentina. Foi uma guerra que durou anos e que, enfim, acabou destruindo o Paraguai. E a partir dessa guerra, né, pessoal, há uma virada de chave, porque os militares passaram a ter uma participação política mais intensa. Essas classes populares que antes não tinham relação com a monarquia, que começam a fazer parte, enfim, do exército, mas que não fazem parte do governo, mesmo não fazendo parte do governo, eles passam a ter uma participação política com críticas à monarquia cada vez mais intensas. Eles passam a criticar a monarquia, né? Como eu já disse para vocês, essa distância, né, dessas novas classes sociais que
passaram a fazer parte do exército em relação à monarquia, fazem com que essas classes, enfim, sejam mais aptas, ou pelo menos mais susceptíveis a fazer críticas à monarquia, né? Já que elas não têm uma participação direta do governo. Um outro fator importante da questão militar, pessoal, é a formação que esses oficiais do exército passam a ter, né? E algo também que é importante a gente dizer é a formação desses oficiais que foram ou que passaram a ter uma formação na escola militar da Praia Vermelha, do Rio de Janeiro, essa escola que vocês estão vendo na Terra, extremamente importante para a formação de uma nova geração de militares que tinha como influência principalmente as ideias positivistas, né? Então, o que é o positivismo, pessoal? O positivismo é uma ideologia que nasceu na França, né? E que defendia, entre outras coisas, né, a República, o regime republicano. Então, como eu já disse para vocês, uma nova geração de oficiais que passa a ser formado nessa escola militar da Praia Vermelha, do Rio de Janeiro, sob os ideais positivistas, né? E esses ideais, entre esses ideais, talvez o mais importante, era que o positivismo defendia a monarquia e, portanto, era contra a República. Era contra a monarquia, perdão. Era a favor da República e contra a monarquia, né? O principal nome desse movimento aqui no Brasil foi o Benjamin Constant, né, que traz essas ideias da França, e ele foi professor nessa escola militar, né? Então, essa nova geração de oficiais que é formada com os ideais positivistas teve como professor o Benjamin Constant, e é ele que ajuda a propagar essas ideias nas Forças Armadas. Para vocês terem só uma ideia, essa frase, ordem e progresso, escrita na nossa bandeira, ela é uma expressão de inspiração positivista. Tá? Outras coisas, pessoal, também foram acontecendo que levaram a um desgaste entre os militares e a monarquia, né? Como eu disse para vocês, já a monarquia, os militares eles passam a ter uma participação política cada vez maior, com críticas à monarquia. E com essas críticas, a monarquia ela se vê obrigada a tomar algumas medidas para evitar que isso aconteça, né? Em determinado momento, a monarquia ela tenta impedir que os militares exponham opiniões políticas através da imprensa, por exemplo, né? Então, era proibido que os militares expusessem as suas opiniões políticas à imprensa. E isso cai muito, muito mal junto aos militares, né? Os militares eles não aceitam esse tipo de censura, porque na verdade era essa a ideia da monarquia, censurar os militares e pedir que eles manifestassem as suas opiniões políticas acerca do nosso regime. E essa tentativa não dá certo, né? Há uma forte reação dos militares, os militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, guardem esse nome porque a gente vai falar dele ainda, eles não aceitam essa censura. No final há uma conciliação, mas enfim, é mais um fator aí que vai desgastando a relação entre o imperador, a monarquia e os militares. Como resultado dessa tentativa de censura, os militares fundam o Clube Militar, né, em 1887, e o objetivo do Clube Militar era justamente defender os interesses militares, né, era, digamos, fazer com que isso não acontecesse de novo, né, que os interesses militares fossem, digamos, respeitados e que qualquer tentativa de prejudicá-los fosse não acontecesse, né. Esse clube militar teve como o primeiro presidente também o Marechal Deodoro da Fonseca, então vocês veem que esse marechal, né, essa figura, ela era extremamente importante nas Forças Armadas, no Exército, né. E o outro, talvez, o fator definitivo aí de desgaste entre a monarquia e os militares é um fato que aconteceu em 1889, é quando o governo imperial decide nomear para a presidência da província do Rio Grande do Sul um inimigo pessoal do Deodoro da Fonseca, né? O Deodoro da Fonseca ele era gaúcho, né?
e o governo imperial indica, nomeia para a presidência da província do Rio Grande do Sul um inimigo pessoal dele. Então, vejam, pessoal, diversas coisas, né, vão levando a um atrito cada vez maior entre a monarquia e as forças armadas, né. Ao mesmo tempo, como a gente já estudou, como a gente acabou de ver, o movimento republicano cada vez mais forte, a favor da república, contra a monarquia, a sociedade civil, né, também apoiando o fim da monarquia, e a essa convergência de interesses, né. Parte da sociedade civil, de grandes nomes da sociedade civil, como a gente já viu, Quintino Bocaiúva, outros nomes como Rui Barbosa, o Benjamin Constant, que era professor da escola militar, se junta então aos militares, né, a um grupo de militar, e essa convergência de interesses, sociedade civil e militares, cujo objetivo era colocar fim à República. Então, em um determinado momento, aí, no dia 11 de novembro de 1889, figuras civis e militares se reúnem e tentam convencer o Marechal Deodoro da Fonseca a liderar um movimento para derrubar a monarquia, né? E, pessoal, essa reunião, enfim, essa tentativa de convencer o Marechal Deodoro da Fonseca de assumir, já que ele era talvez uma das figuras mais importantes do exército, de assumir, né, de liderar um movimento para colocar fim à monarquia, dá certo, né? Essa reunião foi em 11 de novembro. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, reúne as tropas e marcha aí em direção ao Ministério da Guerra. E isso marca o fim da nossa monarquia. Aí vocês podem perguntar, mas como assim, né? Não teve nenhum tipo de conflito, enfim, a monarquia, o imperador não resistiu, não fez nada. Não, não fez nada, pessoal, né? Como eu disse para vocês, a monarquia vinha em um processo cada vez maior de desgaste e perdendo apoio em diversas esferas da sociedade, né? E o último bastião de resistência que eles poderiam ter era o apoio do exército. Sem o apoio do exército, não tinham o que fazer, né? O exército era quem tinha a força. O que o imperador poderia fazer? Nada. Ou melhor, poderia fazer o que ele fez, né? Alguns dias depois desse movimento, né, do Marechal Deodoro da Fonseca e das suas tropas em direção ao Ministério da Guerra, a família real parte para o exílio, né? Então, o imperador pega a sua família e vai de volta para a Europa. Então, esse é o fim da nossa monarquia e a instauração da nossa república. Essa foi a proclamação da república. Uma proclamação sem nenhum tipo de violência, nenhum tipo de confronto, simplesmente aconteceu, né? Uma célebre frase que é atribuída a um escritor chamado Aristides Lobo, que era militante republicano na época. Eu acho que resume bem o que foi a passagem da proclamação da monarquia para a república, né? O que foi a proclamação da república. O povo assistiu bestializado à proclamação da república, pensando que se tratava de um desfile militar, né? Apenas um desfile militar, porque nem confronto nem conflito teve, né? Essa, então, foi a passagem da monarquia para a república, pessoal. Mas, mais uma vez, pessoal, o que é importante vocês terem em mente não é nem se ater a essas coisinhas mais particulares que eu disse, enfim, eu só expliquei para vocês, tem no material que vocês podem reler, mas o mais importante que vocês saibam, mais uma vez, é que o fim da monarquia, a proclamação da república, é um processo longo de décadas de desgaste da monarquia, com diversos setores da sociedade, e chega em um determinado momento que a sua manutenção ela, enfim, passa a ser insustentável, e aí o movimento final dos militares põe fim à monarquia. Um golpe, né, um golpe militar, sem dúvida nenhuma. A nossa proclamação da República ela foi um golpe de Estado dado pelo Exército, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, mas foi um golpe sem nenhum tipo de violência, como eu já disse. Bom, então a monarquia chega ao seu fim, deixamos de ser uma monarquia e passamos a ser uma república. E aí, né, o que acontece? Nós tínhamos um imperador
e deixamos de ter um imperador. Então, quem que era o responsável, então, por isso tudo? Né? Quem que governava, então, se não era mais o imperador? Por esse motivo, pessoal, foi instaurado, após a proclamação da República, um governo provisório. Né? E esse governo provisório durou de 1889 até 1891. E o presidente desse governo provisório era justamente o Marechal Deodoro da Fonseca, que vocês estão vendo na tela. Né? Essa é a figura aí que foi o responsável pelo golpe militar e foi também o presidente do governo provisório. Algumas coisas importantes que aconteceu nesse governo provisório, só para vocês terem uma noção. Uma nova Constituição foi promulgada, né? O Brasil teve, em 1891, a sua primeira Constituição republicana. Né? O Brasil havia tido outra Constituição, mas não uma Constituição republicana. Então, em 1891, é estabelecida a nova Constituição do Brasil, a primeira do Brasil República. Algumas coisas importantes também. A família real ela é banida, né? Então, como eu já disse para vocês, alguns dias depois da proclamação da República, o imperador pega a sua família e volta para a Europa. Então, a família real é banida. As províncias, né? Como eu já disse para vocês, os estados eram chamados de províncias e passaram a ser chamados de estados com a proclamação da República. Então, hoje o que a gente conhece como Estado, Estado de São Paulo, Estado do Rio, Estado de Minas, antes era chamado de província e não de Estado. Eu disse para vocês também que a Igreja Católica era a religião oficial do Brasil monárquico. Bom, com a proclamação da República, o Estado brasileiro passa a ser um Estado laico. Há uma separação entre Igreja e Estado. Né? Não há mais uma religião oficial no Brasil. Ok? E algumas atividades feitas então pela Igreja passam a ser feita pelo Estado, né? Como, por exemplo, a criação do registro civil, então registro de nascimento, registro de óbito, que era feito antigamente pela Igreja, passa a ser feita pelo Estado. Né? É um registro civil e não mais atrelado à Igreja. Outra coisa importante, pessoal, também que às vezes cai em vestibular, então gravem esse nome, escrevam, anotem esse nome, que é o encilhamento. Né? O encilhamento foi uma política econômica feita aí nesse governo provisório. O Brasil tinha um problema de finanças, tinha um problema econômico. Né? Esse problema era simplesmente a falta de dinheiro, né? Faltava dinheiro, né? Nós não tínhamos muito dinheiro, né? Havia uma falta de dinheiro. E o ministro da Fazenda, né? O ministro Rui Barbosa, o ministro que foi empossado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ele acaba tomando algumas medidas que ficaram conhecidas como encilhamento. E o objetivo dessa política econômica, chamada encilhamento, era fazer com que o Brasil tivesse mais dinheiro. E como? Né? Emitindo moeda. Né? Então, se está faltando dinheiro, a gente produz mais dinheiro. Só que isso tinha um problema, teve um problema, né? Gerou um problema. Na época isso não era muito conhecido, hoje a gente conhece muito bem quais são as consequências de ficar produzindo dinheiro do nada, né? Isso causa inflação e desvalorização da moeda. Né? Hoje, né, pelos estudos econômicos, há muito tempo, na verdade, a gente conhece bem isso. Naquela época não se tinha muito essa noção. E foi isso que aconteceu. Né? Então foi emitido dinheiro, né? Faltava dinheiro, então vamos produzir dinheiro, vamos emitir moeda. Só que essa emissão de moeda acabou causando inflação e a desvalorização da moeda. Então foram os efeitos negativos dessa política. Né? E essa política econômica, seus efeitos, ficou conhecido como encilhamento. Então isso é importante que vocês anotem e associem o encilhamento como a política econômica é feita aí nesse governo provisório. Então, como eu disse para vocês já em 1891, essa nova Constituição é estabelecida no Brasil. Né? Estabelecer que o Brasil seria um regime republicano, presidencialista e federalista. Né? Seria uma federação, ou seja, um Estado dividido em federações, né, em estados, né, um Estado descentralizado, dividido em outras unidades que eram denominadas de Estados. Né, era uma federação e não um Estado unitário. A separação de poderes também foi estabelecida com essa Constituição, Executivo, Legislativo e Judiciário, cada qual no seu quadrado e com as suas atribuições. Essa Constituição estabeleceu também, pessoal, que a primeira eleição seria indireta,
ou seja, não seria o povo que escolheria os seus representantes, não seria o povo que escolheria o presidente da República, mas sim o parlamento, né? Então, a primeira eleição seria uma eleição indireta, ou seja, não seria escolhida pelo povo, mas sim pelo parlamento. E o parlamento escolhe ninguém menos que o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que já era o presidente do governo provisório, é eleito, então, o primeiro presidente da República do Brasil. Como seu vice, é eleito um outro marechal, Marechal Floriano Peixoto, também com grande influência no exército e uma figura extremamente importante desse período, pessoal. Encaminhando para o final da nossa primeira aula, pessoal, eu gostaria só de falar com vocês rapidamente sobre o governo tanto do Marechal Deodoro da Fonseca quanto do Floriano Peixoto. Esse período onde os dois primeiros presidentes da República, tanto o Marechal Deodoro da Fonseca quanto o Floriano Peixoto, que vai de 1889, com a proclamação da República, até 1894, quando há eleições que elegeram aí o presidente da República de forma direta. Foi a primeira eleição que o povo escolheu o presidente da República, em 1894. Esse período ele ficou conhecido como República da Espada também, um nome que às vezes pode cair em vestibular. E por curiosidade, quando vocês virem essa expressão República da Espada, foi esse primeiro momento do Brasil República, cujos presidentes foram militares, né? Essa expressão espada ela faz alusão justamente ao fato dos dois serem militares. E uma coisa importante também a ser dita, pessoal, se eu falei para vocês que a passagem do Brasil monárquico para a República foi extremamente sutil, sem nenhum tipo de conflito, sem nenhum tipo de violência, foi um período extremamente sem nenhum tipo de grandes agitações, o mesmo a gente não pode dizer dos primeiros governos do Brasil República. Tanto a presidência do Marechal Deodoro da Fonseca quanto do Floriano Peixoto foram extremamente conturbados. O governo Deodoro da Fonseca, como presidente eleito, nem durou muito, né? O Marechal Deodoro da Fonseca ficou aí pouco mais de 7 meses no governo. E por quê que ele ficou tão pouco tempo como presidente da República eleito, pessoal? Em determinado momento, houve aí um conflito entre o presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, e o parlamento e o legislativo. Aliás, conflito esse que é extremamente recorrente na nossa história. Aliás, alguns presidentes já caíram com esses conflitos e, bom, atualmente a gente tem alguns impasses aí envolvendo o nosso presidente da República e o nosso parlamento. E isso foi extremamente comum durante toda a nossa história, pessoal. O Marechal Deodoro da Fonseca era o presidente da República, defendia um poder mais centralizado no poder executivo, ou seja, um poder mais centralizado nas suas mãos. Já o legislativo defendia uma maior autonomia dos estados. O Brasil, como eu já disse para vocês, era uma república, de acordo com a Constituição de 1891, uma república federalista. E o federalismo pressupõe justamente uma maior autonomia dos estados, né? Só que o Marechal Deodoro da Fonseca não via isso com bons olhos. Ele queria ter o poder mais nas suas mãos. E é justamente esse impasse entre o Marechal Deodoro da Fonseca e o parlamento que leva a um conflito e que leva à tentativa, em 3 de novembro de 1891, do Marechal Deodoro da Fonseca de fechar o Congresso. Bom, se nós estamos tendo um conflito e a gente não consegue se entender, então eu vou lá e apelo para o uso da força. Ele tenta dar um golpe, tenta fechar o Congresso, decreta estado de sítio, porém isso não dá certo, né? E por que não dá certo? Alguns dias depois, no dia 23 de novembro, ocorre o contragolpe. Né? O contragolpe que veio de uma outra força das Forças Armadas, da Marinha, né? Que ficou conhecido como Primeira Revolta da Armada. Pessoal. Então esse contragolpe foi liderado pelo almirante Custódio José de Mello, né? Que impede, né, que esse golpe, tentativa de golpe do Marechal Deodoro da Fonseca dê certo. Né? Então, esse contragolpe impede que o Marechal Deodoro da Fonseca atinja o seu objetivo
e acaba fazendo com que o Marechal Deodoro da Fonseca fique isolado e perca força. Como a sua tentativa de golpe não dá certo, ele se vendo isolado e sem muito mais o que fazer, a única coisa que restou foi a renúncia. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca acaba renunciando após esse evento, né, e ele passa o poder para o seu vice-presidente, o Floriano Peixoto. Então, só alguns meses duram o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Bom, pessoal, na tela vocês veem aí o Marechal Floriano Peixoto, que era o vice do Marechal Deodoro da Fonseca e com a sua renúncia acaba assumindo o poder. O governo Floriano Peixoto durou quanto tempo? Bom, durou até o final. Né? Ele assume a presidência, de vice ele passa a ser presidente e ele termina o mandato. Né? Ele consegue terminar o mandato. Mas não é porque ele terminou o mandato que o seu governo foi tranquilo. Muito pelo contrário, pessoal. Né? O governo do Floriano Peixoto também foi marcado por grandes tensões. Né? Ele teve que lidar com algumas revoltas, por exemplo, a revolta federalista, que aconteceu no Sul, que envolvia dois partidos do Rio Grande do Sul, o Partido Republicano e o Partido Federalista, que também era uma questão dessa coisa de mais autonomia do Estado e menos autonomia, nessa mesma pegada do conflito que envolveu o Marechal Deodoro da Fonseca e o Parlamento. O pano de fundo desses conflitos eram isso, né? O Estado teve mais autonomia ou menos autonomia. Então essa revolta federalista durou 2 anos, né? Ela começou no governo Floriano Peixoto e ela prosseguiu para além do governo Floriano Peixoto. Né? Ela vai até o governo Prudente de Moraes, que será o próximo presidente e que a gente vê depois, na próxima aula. E o fato mais importante, né, no governo Floriano Peixoto foi a tal segunda revolta da Armada. A primeira revolta da Armada, como eu acabei de falar, foi o contragolpe liderado pelo almirante Custódio José de Mello, que impediu o projeto aí autoritário do Marechal Deodoro da Fonseca, né, de fechar o Congresso. E a segunda revolta da Armada também teve a participação do almirante Custódio José de Mello. Por quê, pessoal? Porque eles exigiam novas eleições. Né? Se fosse seguir a legislação vigente, né, como o Marechal Deodoro da Fonseca ficou menos de 2 anos no governo, haveria necessidade de se ter uma nova eleição. Mas isso não aconteceu. Né? O Floriano Peixoto assume a presidência da República e permanece como presidente da República. E novas eleições não são chamadas. Né? Parte dos militares não aceitam isso e tentam aí dar um novo golpe, né? Com essa segunda revolta da Armada. E eles recebem um apoio. Isso é engraçado porque são 2 grupos antagônicos que defendiam coisas diferentes, mas que acabam se juntando para tentar derrubar o Floriano Peixoto. Então, esses militares liderados pelo almirante Custódio José de Mello queriam novas eleições para eleger um novo presidente da República e eles se juntam, né, com apoiadores monarquistas, né, que defendiam a monarquia e defendiam a volta da monarquia. Então, um grupo queria a eleição para um novo presidente da República e o outro grupo queria a volta do imperador. Né? Então, assim, objetivos totalmente diferentes, mas que em determinado momento se juntam. Né? Ou seja, ele tinha um inimigo em comum, então vamos se juntar para derrubar esse nosso inimigo em comum. Só que diferente da primeira revolta da Armada, que dá certo, e acaba resultando na renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, essa segunda revolta da Armada, o pessoal, não dá certo. Né? Ela foi fortemente reprimida pelo presidente Floriano Peixoto, que acabou, por isso, ficando conhecido como Marechal de Ferro, né, e o consolidador da República. Né? Porque, enfim, essa tentativa de golpe de tirar ele do poder acaba não dando certo, né? Muito pelo contrário. Ele reprime fortemente e acaba vencendo. E termina, assim, o seu mandato. Tá? Então, pessoal, o que é importante para vocês se lembrarem desses 2 governos, que ficou conhecido como República da Espada, como a gente já viu. Enfim, esse confronto no primeiro governo do primeiro presidente da República, né? A tentativa dele de fechar o Congresso, que não dá certo. Né? Então, a primeira revolta da Armada, que é o contragolpe. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca renuncia, assume Floriano Peixoto. Uma segunda revolta da Armada acontece, só que essa não dá certo. E, enfim, ele acaba terminando
o seu governo. A partir da próxima aula a gente começa a ver outros presidentes e outros fatos, né? A gente entra aí no Brasil República Velha, para ser mais exato, né? Mas isso fica para a próxima aula. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima aula.